Olá, queridos alunos, vocês que acompanham este canal de história, sejam mais uma vez bem-vindos. Na nossa aula passada, se você perdeu, basta você clicar aqui, certo? E você vai assistir a aula passada. Eu fiz uma promessa, eu terminei aquela aula dizendo que na próxima, no caso essa, chegou o momento, eu iria ensinar a vocês como saber o século a que um ano pertence, né? Por exemplo, eu nasci no ano de 1975. Eu nasci em que século? Você nasceu em que ano? Coloque o ano do seu nascimento aí embaixo, vá. Aí nos comentários, coloque o ano em que você nasceu. Porque depois vocês vão dizer, né, qual foi o século que você nasceu. Eu vou ensinar e você vai resolver isso aí embaixo nos comentários, tá bom? Primeiro você coloca o ano. Colocou? Eu nasci em 1975. Então, como é que eu posso descobrir o século em que eu nasci? Através de duas formas. Primeiro, quando o ano terminar em 00, é muito simples. Por exemplo, 1200, 1200, os dois últimos números são 00, certo? 1900, os dois últimos números são 00. Então, sempre que um ano terminar em 00, você só vai fazer uma coisa. Você vai tirar esses dois últimos zero e o número que sobrar é o século. Olha que fácil. Então vamos lá. 1200. Tirou 00. Que número é que ficou? Isso mesmo, 12. Então 1200 é século 12. 1900. Tirou 00. Qual foi o número que sobrou? 19. Isso mesmo, 1900 é século 19. Mas nem todo número termina em 00. Por exemplo, eu nasci em 1975. Então, veja só, os dois últimos números não é 00, é 7 e 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro caso. Eu vou tirar fora, né, os dois últimos números. Porém, quando não terminar em 00, eu vou transformar esses números que sobraram em 1. Por exemplo, o 75, eu vou tirar o 75 e esse 75 vai ter o valor de 1. O que é que eu vou fazer? Qual foi o número que sobrou? Eu tirei o 7 e o 5 e o número que sobrou foi 19. Mas como não terminou em 00, eu vou fazer a soma. 19 mais 1. 19 mais 1, quanto é que é? 19 mais 1, 20. Então, 1975 é século 20. Então, eu nasci no século 20. Vamos supor que alguém colocou: professor, eu nasci no ano 2000. O ano 2000 ele termina em 00. Eu disse para vocês que se terminar em 00, basta cortar os dois zeros que você já tem um século. Então, quem nasceu no ano 2000, cortou o 00, qual o número que sobrou? 20. Você nasceu no século 20. Agora, se você nasceu, por exemplo, em 1995, terminou em 00? Não terminou, né? O que é que você vai fazer? Vai cortar os dois últimos números e sobrou o número 19. Como não terminou em 00, você vai pegar o 19 e somar mais 1. 19 mais 1 é igual a 20. Então, o ano de 1995 é século 20. Agora, você que colocou o seu ano aí nos comentários, coloque aí: professor, eu nasci no século tal. Vamos ver se você realmente aprendeu. É muito fácil, muito fácil. Terminou em 00, tira o 0 e o número que sobrar é o século. Se não terminar em 00, você vai pegar o número que sobrou e vai somar mais 1. E aí você vai ter o século. É muito fácil essa regrinha, não é não? É ou não é? É fácil. Gente, eu vou falar aqui agora sobre a questão do calendário. Eu disse para vocês na aula passada que nós temos o calendário ajuda, né, a nós entendermos a história. Preste atenção a isso aqui: o nosso calendário está dividido em dia. Que dia é hoje, né? Aí a gente vai lá no calendário, hoje é segunda-feira, mas aí tem, né, dia 1º, dia 2º, o calendário ele vai até 30 dias, né? Tem meses que só vai até 29. Mas assim, o nosso calendário é dividido em dias, é dividido em mês, que geralmente é um mês de 30 dias,
em ano, né? Nós temos o calendário de um ano, mas nós também contamos o tempo através da década. Gente, o que quer dizer década? Alguém aí sabe? Década significa 10 anos. Década. 10, década. Sabe? Só você lembrar dessa primeira palavra, 10, década. Então, década é um período que corresponde a um período de 10 anos, tá? Então, se eu falo assim, a década de 70, né? Então, foram 10 anos ali no ano de 1970. Mas também nós usamos o século. O que quer dizer século? Quer dizer 100 anos. Né? Século é um período de 100 anos. É o que eu ensinei vocês aqui hoje. Como transformar o ano em século. Em que século está esse ano? Já ensinei. Vou passar um exercício para vocês sobre isso aí. Certo? E também nós falamos em milênio. O que é milênio? É um período de 1000 anos. Gente, agora eu vou falar para vocês aqui sobre algo que os historiadores utilizam muito para ajudar nos seus estudos, que se chama linha do tempo. O que é a linha do tempo? A linha do tempo, ela vai dividir o tempo de acordo com os acontecimentos importantes da vida de uma pessoa ou do estudo de um período de tempo. Então vamos começar para que vocês entendam, né? Mostrando aqui a linha do tempo da vida de uma pessoa. Vou mostrar aqui para vocês, olha só, ó. Nós temos essa linhazinha aqui azul, tá? Você passou uma linhazinha azul e você colocou o ano. Nessa primeira, isso aqui é a vida de uma pessoa, para dizer que é a vida de uma pessoa, tá? Então aqui nós temos aí, 2010 foi o ano em que essa pessoa nasceu, bebezinho. 2021 foi o ano em que essa pessoa ingressou no 6º ano, tá aqui, ó. Entrou pela primeira vez no 6º ano, o ano que vocês estão estudando. Vocês estão no 6º ano. Aqui, ó, 2028. Vamos ver aqui, aniversário de 18 anos. Foi quando ele fez 18 anos, né? Aí tá aqui, 2040, aniversário de 30 anos, ó. Né? O tempo passou, a linha do tempo, tá vendo? E aqui nós temos 2080, quando ele fez o aniversário de quanto, gente? 70 anos, tá ficando velho, né? Espero que fique essa linha do tempo atrás para mim. Não quero chegar nem tão cedo lá, tá bom? E eu quero viver muito, eu quero passar aí dos meus 100 anos. E você quer viver até quantos anos de idade? Comenta aí abaixo também aí nos comentários, eu gosto de saber essas coisas. Diga aí, professor, eu gostaria de viver 120 anos. Apesar que um dia eu estava conversando com um aluno, ele estava dizendo para mim, professor, eu não gostaria de viver tanto assim não. Que coisa triste. Quando a gente está de bem com a vida, olha só. Quando a gente está de bem com a vida, a gente quer mais viver, quer viver muito. Porque a gente ama a vida, não é verdade? Então, se você não quer viver muito, significa que você não está bem. E você precisa rever a sua vida. O que é que está acontecendo? O que é que está deixando você triste? Tudo tem jeito, tudo tem solução, hein, gente? Vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Isso é o que nós chamamos de linha do tempo. E na próxima aula eu vou mostrar algo bem interessante, né? Uma linha do tempo mais ampla que mostra os períodos da história. E onde é que nós estamos nessa linha do tempo? Nós aqui do 6º ano, claro. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre tempo histórico. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências, isso aqui foi um assunto da aula passada. Nós falamos lá que a história estuda as mudanças e permanências. Se você perdeu essa aula, clica aqui, vai lá e assista a aula passada. Vou deixar o link aí também embaixo na descrição, para que você vá lá, reveja o assunto. Mesmo que você viu a aula e, professor, estou esquecido, você vê de novo, não tem problema. Quanto mais você vê, melhor, não é verdade? O professor está lá esperando você. Eu estou aqui, eu estou lá. Eu estou, né, dividido no tempo. Que coisa boa a tecnologia, né? Vamos lá. Se você souber usar, claro. Então, olha só, preste atenção aqui. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos, o que é trajetória? É a sua vida na linha do tempo, né? Quando você nasce, entra no 6º ano, completa 18 anos, noiva, casa, é a sua trajetória de vida, né? Então, esse tempo ele é chamado de tempo histórico.
é o tempo histórico, é o tempo que nós vivemos e as coisas que nós fazemos dentro dessa linha do tempo. É o tempo histórico. Então, qual é a sua história, meu amigo? Né? Quais são as coisas importantes que você já fez até hoje? Sim, você já fez muitas coisas importantes, já aconteceu coisas importantes na sua vida. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Na minha vida aconteceu muita coisa boa e muita coisa ruim. Por exemplo, eu nasci, se eu fizer uma linha do tempo, 1975, o ano em que eu nasci, né? Mas teve o ano em que eu fui para a escola quando tinha 6 anos. Aí eu conto lá, como é que foi minha experiência? Depois eu vou contar o ano em que eu casei pela primeira vez. Depois eu vou contar o ano em que eu tive minha primeira filha. Que alegria eu senti, gente. Quando eu cheguei na maternidade e vi minha primeira filha. Foi um acontecimento gostoso, foi bom. É a minha história. É o meu tempo histórico. O tempo está passando e eu estou vivendo. Você está vivendo. Então nós, né, somos seres históricos. Nós temos a nossa história. Você tem a sua história. Então o nascimento da minha filha foi um marco histórico. Foi um dia de festa, de alegria. Depois veio o tempo do nascimento da minha segunda, da minha terceira filha. Veio também alguns acontecimentos tristes do meu divórcio. Depois veio o acontecimento feliz, que foi do meu segundo casamento. Né? Então, o tempo vai passando e a gente vai vivendo fatos históricos. Teve o tempo em que eu estudei na universidade, o tempo em que eu me formei, o tempo em que eu prestei o concurso e me tornei professor. Eu aqui dando aula para vocês. Eu estou vivendo história. Nesse momento é o tempo que eu estou vivendo. O tempo que teve um acontecimento muito triste, que foi essa praga que se abateu no mundo, não é verdade? Que todo mundo agora está assim, afastado uns dos outros. Isso é um acontecimento histórico, um acontecimento feliz ou triste? Triste, muito bem. Mas nós estamos vivendo a história. Os livros de história no futuro vão relatar que nós tivemos esse período triste aqui. Como é que vai terminar isso tudo? Eu não sei, não faço ideia, né? Mas nós temos que ter resiliência, continuar vivendo a cada dia nosso próprio mal e lutando para viver, tá bom? Então isso aí é tempo histórico, são os acontecimentos que vão acontecendo ao longo da sua vida, entendeu o que é tempo histórico? Olha só, Fernand Braudel, que é um historiador, tá? Ele é um historiador lá da França, né? E ele escreveu que os fenômenos históricos possuem durações e ritmos variados, diferentes, né? E ele classificou os tempos históricos em 3 períodos. Quais são os 3 períodos? Anota aí no seu caderno. O primeiro deles, período de curta duração, Fernand Braudel. O que é o período de curta duração? Vou ler para vocês aqui, ó. O fato breve, com data e lugar determinados, como, por exemplo, a descoberta de uma vacina, a criação da internet, a eleição de um presidente. Então, por exemplo, nós tivemos a eleição de Bolsonaro, 2018. 2018, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Então, um fato aconteceu naquele momento ali. Foi divulgado, abriram as urnas, o novo presidente é Jair Bolsonaro. Então, isso aí é um fato histórico, que está dentro de um tempo histórico. O tempo histórico é o tempo de curta duração, porque aconteceu naquele momento, naquele ano. Tá bom? Por exemplo, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Teve um avião, gente, que veio, né, infelizmente, grupos terroristas invadiram um avião. Os caras pilotaram o avião, ó, e haviam 2 torres lá em Nova York, chamada de Torres Gêmeas. Aparece até lá nos filmes antigos. E aí aqueles aviões que estavam com passageiros, né, que iam ver seus familiares. Então os terroristas invadiram e chocaram aquele avião contra o prédio chamado World Trade Center. Eu estava em casa, eu assisti quando passou esse fato na televisão, muito triste o fato, gente, né? E o prédio veio abaixo. Todo mundo acabou vendo aquele acontecimento. Então, aquele acontecimento estava no tempo histórico que nós classificamos como tempo de curta duração. Aconteceu naquele momento, pronto. Não ficou acontecendo no outro dia, e no outro dia, e no mês, e na semana. Não, é de curta duração. Acontece naquele dia e acabou. Certo? Mas nós temos aí também os acontecimentos de média duração. Fernand Braudel falou, tem um de curta, que vocês já aprenderam, tem o de média. Episódios como, por exemplo, a Revolução Francesa,
Foi uma revolução que aconteceu lá na França. O povo da França ficou, ó, Pinel, maluco, vocês vão estudar sobre isso comigo, com fé em Deus, né? Quando vocês estiverem em outra série. Mas eu vou falar bem breve aqui. Então a Revolução Francesa foi um momento de muita agitação, onde eles mataram o rei, mataram a rainha, tomaram o poder, né? Olha, a França ficou de perna para o ar. E esse período chamado Revolução Francesa não aconteceu em um dia, nem em um ano. Ele durou de 1789 a 1799, então foram muitos anos, né? Então isso aqui é um período de média duração, tá? Tais fenômenos são chamados de conjunturais, pois resultam de flutuações no interior de uma estrutura. O que é que acontece? Muitas coisas acontecem naquele período. Por exemplo, a tomada do poder, depois a disputa do poder entre dois partidos, gerundino e jacobino. Então tudo ali é Revolução Francesa. Então são muitos acontecimentos dentro de todos aqueles anos. Guerras, conflitos, pessoas se atracando. Depois surgiu um louco chamado Robespierre, que criou a guilhotina, onde as pessoas perdiam a cabeça. Já viu falar na guilhotina? Era uma lâmina que tinha, a pessoa colocava a cabeça, a guilhotina vinha e a cabeça caía dentro de um cesto. Que coisa terrível, hein? Tudo isso aconteceu nesse período de média duração. Então veja só, o que é média duração aconteceu, né? Não foi curto, não aconteceu em um dia, mas aconteceu num período médio de tempo. E temos também o período de longa duração. Vamos aprender agora. São fenômenos como o cristianismo ocidental, o capitalismo, ou seja, fenômenos que são estruturais e que estão dentro de uma longa duração. Não acabou. Desde que o capitalismo começou, ele não terminou, não teve fim. Nós ainda vivemos no capitalismo. Desde que o cristianismo, a religião cristã surgiu, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca acabou. O cristianismo continua vivo hoje, através das igrejas cristãs. A igreja católica, apostólica romana, a católica ortodoxa, as igrejas evangélicas, as outras igrejas cristãs, como Testemunha de Jeová, como Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Igreja Batista, igrejas pentecostais. E você? Você é de qual religião? Por favor, coloque aí nos comentários. Professor, eu sou de tal religião, né? Então o cristianismo ele nunca acabou. O cristianismo continua até os dias atuais. Então isso aqui é um evento de longa duração. Então entendeu? Curta duração, acontece geralmente rápido, em um dia só. Média duração, tem um período, né? Por exemplo, outro exemplo aqui de tempo histórico de média duração. Governo do PT, foi os governos que foi de Lula e Dilma, né? Teve início, depois terminou, passou, foi uma fase, né? Então, média duração. E longa duração não, é algo que continua até os dias atuais. Mas tudo isso vocês vão rever no exercício que eu passei para vocês aí embaixo. Vai lá e resolve esse exercício para a gente, tá bom? Gente, beijo no seu coração. Qualquer dúvida é só você perguntar aí abaixo. Gostaram da aula? Comenta aí também, eu quero saber. Valeu! E se inscreva no canal, ó. Deixa o joinha, o like, deixa o like. Valeu!